वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्षो जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Avishriti Krishna Padaravindayorkhinoti Abhadrani Jasantanoti Satasya Suddhim Paramata Bhaktim Jnanancha Vijnana Virago Yuktam Avishriti Krishna Padaravindayorkhinoti Abhadrani Jasantanoti Satasya Suddhim Paramata Bhaktim Jnanancha Vijnana Virago Yuktam. Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que nós não vamos viver nesta terra por muito tempo. Muito em breve, nós devemos partir deste mundo material. Neste mundo material não há nenhuma estabilidade. Então, enquanto nós estamos neste mundo material, se a gente seguir fazendo Haribhajana, Nama Sankirtana, tudo isso, então nós podemos ser bem-sucedidos. Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que nós não vamos viver nesta terra por muito tempo. Muito em breve nós teremos que partir. Então, enquanto nós estamos vivos nessa terra, nesse planeta material, se a gente puder fazer Haribhajana, Nama Sankirtana, então, de alguma maneira, podemos ser bem-sucedidos. Do contrário, é um grande problema. Alguém perguntou para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada por que a gente não pode servir Krishna da maneira apropriada. A gente tenta, mas a gente não consegue fazer. Ou seja, o serviço não chega até Krishna, ou seja, o serviço não é perfeito. Por que a gente não consegue servir Krishna, fazer Krishna Seva? Então, Srila Prabhupada respondeu que sem Mahat Kripa, sem a misericórdia de um devoto puro, de um grande devoto, sem receber a graça, a bênção de um grande devoto, é impossível entender o que é Krishna Seva e o que falar de fazer Krishna Seva. Você não pode nem mesmo entender o que é. A pessoa não pode entender pelos seus esforços pessoais, pelos esforços de outras pessoas, isso não é possível. Preste atenção. Motiran Krishne Parato Satova Mitho Vipaddetu Grihabratanam Adanto Govir Vishatam Tamishram Panaha Punaha Charvita Charvanana. O mesmo desfrute material, todos estão sempre sentindo algum desfrute material e nunca se sentem desgostosos disso. As pessoas estão apreciando isso. E isso é o sinal vermelho na sua vida. Ou seja, todo dia você está desfrutando da matéria e está saboreando isso. Isso significa que você está amarrado à matéria. Sem a misericórdia de um grande devoto, ninguém pode fazer Krishna Seva. É por isso que nós devemos nos abrigar em um Sadguru genuíno. É por isso que nós devemos nos abrigar em um Sadguru genuíno. No Chaitanya Charitamrita está escrito, em Bengali, Krishna Bhakti Dure Rohu Samsar Nahi Khai. No Chaitanya Charitamrita está falando, ele fala, e o que dizer de Bhakti? Sem a misericórdia de um grande devoto, você não pode ser bem-sucedido em nenhum karma também, nenhuma atividade material, nenhuma boa atividade, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, o que dizer de Krishna Bhakti? A gente não consegue nem mesmo cortar o nosso laço, as nossas amarras com a matéria. Todos nós podemos afirmar, olha, estamos fazendo Krishna Bhajana.
estamos servindo Krishna. Mas, se você fizer uma pesquisa aprofundada, você vai ver que a maioria de nós está preso à Maya. Então, as pessoas não conseguem nem mesmo superar esse apego à matéria. Estão totalmente enredadas. Se você ver o coração das pessoas, só tem samsara ali. Só tem apego à matéria, nada mais. Não, nós estamos tentando. Aqueles que estão servindo Krishna o tempo inteiro, continuamente, se você puder ficar perto deste tipo de sadhu, então você pode desenvolver uma tendência a fazer serviço. Prabhupada diz. Se você ficar... Mas atualmente a situação é tão negativa que se você estiver com tal devoto que está fazendo seva o tempo inteiro, você é cego, você não consegue ver. Então é praticamente impossível. As pessoas estão indo na direção contrária. Mesmo depois de ficar com Srila Gaurakishora Dasoji Maharaj, na verdade, quem é que pode ficar com Srila Gaurakishora Dasoji Maharaj? Eles ficavam perto e afirmavam, olha, nós estamos morando com Srila Gaurakishora Dasoji Maharaj, mas estavam sempre ocupados com atividades materiais. Esse tipo de sangha, de associação, não vai te dar resultado. Então, Prabhupada diz, aqueles que estão servindo Krishna 100% do tempo, continuamente, se você puder ficar com tal elevado sadhu, então você pode desenvolver a tendência para fazer seva. Não há outra maneira. Ninguém pode desenvolver este humor de servir Krishna sem a associação com um devoto de Krishna. Krishna Bhakta Sangha. Mas, se em nome de associação com devotos nós estamos fazendo a satsanga, como nós podemos obter Bhakti? Prabhupada diz, Hariseva não é uma brincadeira. Hariseva não é uma brincadeira, apenas depende Sadhu Sangha Sarva Satseso Koi, Labhamattu Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hai. De Sadhu Sangha. Apenas pela associação com Guru Vaishnava, pela misericórdia deles é possível. Se você puder demonstrar 100% de rendição, de Sharanagati aos pés de lótus de Guru Vaishnava, verdadeiros, então você verá que a sua sorte se tornará favorável. Você desenvolverá esse desejo de fazer seva. A pessoa diz, eu sou servo de Krishna. Se esse ego positivo não houver, isso significa que a gente não tem nenhum sambandha gyana no nosso coração. Preste atenção. Nenhum conhecimento da nossa relação com Deus, de quem nós somos verdadeiramente. Então, se não houver esse ego positivo, não é o falso ego. Então, nós não poderemos fazer serviço da maneira apropriada. Prabhupada diz, deve haver uma conexão entre sevya e sevaka. Deve haver uma conexão muito boa, estável entre sevya, o objeto do serviço, e sevaka, o servo. Isto é bhakti. Mas se não houver conexão, você está apenas fazendo uma exibição externa, isso não é bhakti. Nós estamos vindo para servir Guru Vaishnava Bhagavan, mas nós temos tantas demandas no nosso coração, outros desejos. Como nós podemos fazer seva assim? Mesmo quando nós estamos cantando o nome de Hari, nós estamos ouvindo Harikatha, nós estamos vendo a Deidade, estamos fazendo parikrama sempre com um falso ego, com esse karta, ou seja, karta aham iti manate, esse senso de autoria, eu estou fazendo. Mas com essa concepção de fazedor, se você seguir ouvindo Harikatha por milhares de anos,
com esse senso de fazedor, de que você é o autor das ações, você fala, olha, eu estou ouvindo, e se for favorável para mim, eu aceito. Se não for favorável, eu não aceito. Isso não é ouvir Harikatha. Ontem eu disse, não foi? Que em Shravana Bhakti, Parikshit Maharaj foi bem sucedido, ele é o acharya, o exemplo da audição. Shukadeva Goswami é o acharya, o exemplo de Kirtana. Prahlada Maharaj é o acharya de Smarana, da lembrança. Pada Sevana, servir os pés, é Lakshmi. Prithu Maharaj é o acharya de Pujana, de adoração. Akrura, Abhivandana, glorificação. Hanumanji, ele é o acharya de Dasya, atitude de servo, de servidão. Sakya Bhakti Acharya, o acharya do humor de amizade, é Arjuna. E Sarvasya Atmanivedane, Bali Adbhut, Bali, que ensinou a rendição. Então esse é o caminho absoluto para obter os pés de lótus de Krishna. Então existem esses 9 acharyas, os 9 práticas, os 9 acharyas devocionais. E Bali Maharaj mostrou 100% de submissão, ele ofereceu tudo aos pés de lótus de Bhagavan, sem nenhum falso ego. Até mesmo o suposto guru dele tentou impedi-lo, mas ele não obedeceu. Ele foi amaldiçoado, ele foi amarrado. Bali Maharaj, né? Ele ficou sem nada. Mesmo assim, ele não alterou o seu humor, a sua atitude. Isso se chama a firme determinação, resolução de Bhakti, prestar serviço devocional. No meio do caminho pode surgir algum problema e você fala, não, eu não posso, isso eu não posso. Isso não é Bhakti. Qualquer tipo de problema pode vir, mas eu não posso me sentir perturbado por conta disso. O principal ponto é que não há Sambandha Gyana. Eu já provei antes. E é por isso que a gente não consegue fazer Krishna Bhajana perfeitamente. Nós estamos tentando. Mas tentando sem sinceridade. Nós estamos tentando. Também, ontem eu quis falar que esse néctar do Bhagavatamrita está escrito na glorificação do Bhagavatam que... Mas, primeiro, eu quero lembrar vocês do verso que eu comecei. Avishriti Pada. Avishriti significa não sem Vishriti. Ou seja, se houver uma lembrança constante de Krishna, uma lembrança constante de Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dham, Nam, se essa lembrança existir dentro do meu coração constantemente, então não há problema. Avishriti Krishna Padaravindayor Kinoti Abhadrani Chasantanoti. Avishriti Krishna Padaravindayor, it is written. Está escrito. Avishriti Krishna, it is written. No Bhagavad Mahapurana. Avishriti Krishna Padaravindayor Kinoti Abhadrani Chasantanoti. Continuous remembrance of Krishna. A lembrança constante de Krishna pode expulsar todos os anartas do seu coração, pode limpar o meu coração, como no caso da limpeza do templo Gundicha, Gundicha Marjana, que Mahaprabhu quis nos mostrar. Se o coração não estiver limpo, como eu posso esperar que Bhagavan venha e se sente no meu coração? Como eu posso esperar? O coração está sujo. Como eu posso esperar que Bhagavan vai vir e sentar num local sujo? Não podemos esperar isso. É por isso que o verso que eu comecei, Abhadrani significa todas as sujeiras,
todos os anartas vão ser expulsos. Kshinoti significa ele vai limpar. Cha significa e, ou também. Vai me dar Kinoti, toda essa. San significa Mangal, ou seja, bem-aventurança. Assim como Shankar Bhagavan, ou seja, Shankar. O nome dele é Shankar. Shankaroti iti Shankar. Se você separar no sânscrito, Shankaroti iti Mangal, ou seja, aquele que pode sempre te dar bons auspícios. Shiva. Shiva significa bons auspícios, auspicioso. Mas você deve tentar ver a verdadeira Swarupa, a verdadeira identidade dele. Porque Guru, Vaishnavas, Bhagavan, às vezes, eles nos enganam. Shankar Bhagavan, o Senhor Shiva, ele engana aqueles que têm um caráter demoníaco. Shankar Bhagavan engana eles. Enquanto Shankar Bhagavan dá misericórdia para todos aqueles que estão tentando fazer Krishna Bhajana. Então, essa lembrança constante vai propagar Mangal e Mangal, muita bem-aventurança no meu coração. Esse tipo de Bhagavatamrita, esse néctar do Bhagavatam, é algo que eu não posso esperar ver no céu. Eu já falei qual é a dolorosa condição dos planetas celestiais. Se alguém quiser me levar para o sol, eu falo, não, lá é muito sofrido, eu não quero ir para lá, não. Então, em nenhum local esse tipo de raça, apenas onde há aqueles devotos puros, grandes devotos, Rupanuga, Raganuga devotos, onde eles estão, você pode ver o fluxo perfeito desse Bhagavata Rasa, em nenhum outro local. É por isso que na glorificação do Bhagavatam está escrito para nos dar um alerta, para nos tornar sinceros. O que ele está dizendo? Sarge Shakti Chakailase Vaikunthe Nasti Ayam Rasaha Ataha Pibantu Sadbhagya Mama Muncho Karhichit. Hey, don't try to miss this kind of rasa. Hey, não perca essa raça. Você não pode esperar encontrar esse tipo de raça no Swarga, no céu, mesmo na morada de Brahma, Brahma Loka, até mesmo em Kailash. Então, siga bebendo essa raça. Você tem uma oportunidade de ouro. O tempo e a circunstância não esperam por ninguém. É uma oportunidade de ouro que não vem a todo momento. Às vezes, por sorte, você pode receber. Sarge Sakti Jakailase Vaikunthe Nasti Ayam Rasaha Ataha Pibantu Sadbhagya Mama Muncho Karhichit. Go on drinking. Então siga bebendo. Aqueles que são afortunados, eles podem seguir bebendo esse Bhagavata Rasa, porque não há nenhum outro caminho, porque este mundo é muito instável. Eu estava falando no Harikata sobre o Bhagavad Gita. Durlabho manasam janmo dehinam kshanamhangura tatrapi durlabham manne vaikuntha piyadarsanam. Where you can get? Follow. Onde é que você pode encontrar este tipo? Então, o nascimento humano é muito instável. A qualquer momento nós podemos morrer. Mesmo assim, embora este corpo seja instável, ele pode nos dar um resultado positivo se nós formos sinceros.
Eu dei o exemplo de Katwanga Raja, eu dei o exemplo de Parikshit Maharaj. Ambos foram informados que eles tinham muito pouco tempo de vida. Em breve eles iam abandonar o corpo. Sobrava pouco tempo para eles. Então, dentro deste pequeno período que lhes restava, eles tentaram arranjar, o seu bem absoluto. E Katwanga Maharaj foi bem sucedido. Parikshit Maharaj também foi bem sucedido. A questão mais importante é a sinceridade. Mas, se em nome de bhajana, nós estamos aumentando o lixo, Bhaktivinoda Thakur diz, alguém sugeriu para ele, e eu quero publicar este livro. O Parampara Saraswati Gaudiya autêntico e o seu desenvolvimento. Você pode ver ali. Então, alguém falou para Bhaktivinoda Thakur, não há problema, todos podem vir servir Gaura, eles devem ter essa admissão. Então, talvez aqueles que são afortunados podem se estabilizar e os que não são, vão embora. Nós deveríamos permitir que todos venham. Qual é o problema de admitir, de receber todos? Todos devem poder vir, sem nenhuma restrição. Todos devem vir, tentar. Alguns vão ficar, outros vão embora. E Bhaktivinoda Thakur diz, não, meu caro. É melhor manter a Goshala, o estábulo, vazio, sem nenhuma vaca. É melhor fazer isso do que colocar vacas loucas ali que estão sempre chutando, brigando. Bhaktivinoda Thakur falou em Bengali. Bengali speaking. Wicked cows? Bhaktivinoda Thakur diz, é melhor eu manter a Goshala, o estábulo de vacas, vazio, do que encher ele. Encher a Goshala de vacas loucas que não dão leite, que estão sempre chutando, lutando. Bhaktivinoda Thakur diz, não. Deve haver restrição a todo tempo. Se você quer seguir as restrições, você pode seguir. Do contrário, é melhor você ir embora. Nós não podemos aumentar a contaminação, não podemos aumentar o lixo na vida devocional. Então, existem essas restrições estritas de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, Srila Keshava Goswami Maharaj. Mas se em nome de pregação eu puder trazer lixo, isso vai acabar com o nosso padrão. Isso vai acabar com as nossas glórias. Embora, na verdade, as glórias da Gaudiya Mata sejam eternas e nunca possam ser destruídas. Você pode criticar a Gaudiya Mata quanto quiser, isso não atinge ela de fato. Então, nós esquecemos, muitas vezes nós falamos, e podemos lembrar, dessa forte afinidade pelo mundo material, pela vida material, que é o principal impedimento. Eu posso lembrar vocês qual foi o ensinamento de Gokarnaji Maharaj, o grande devoto. Gokarnaji Maharaj, Atmadev, embora um Brahmana estava fazendo adoração de deidade, mas ele não tinha consciência muito desenvolvida. Ele tinha uma consciência muito materialista, um sentimento materialista todo o tempo. No fim das contas, ele estava em problema. Ou seja, uma afeição cega pode te levar para o inferno. A todo momento, você deve pensar se você está fazendo algo certo ou não. A todo tempo você deve pensar, olha, eu estou fazendo algo certo ou errado? O que eu estou fazendo? Até mesmo o caráter ético, a moralidade não existe. Embora no verdadeiro Haribhajana nós não tenhamos interesse em moralidade, em ética, nessas coisas, nada disso. Porque no Krishna Bhajana
puro, ele não depende desses fatores. Ética, moralidade são muito valiosos no mundo material, mas no Aprakrita Bhajana, quando a gente desenvolve grande amor por Krishna, Rupa Nuga, Raga Nuga Bhajana, neste caso, você vai ver que todas as regulações, disciplinas, as restrições estabelecidas por Sadhguru Vaishnava, previamente, todas essas regras, restrições, não. Quando você desenvolver tremenda atração por Bhagavan, você vai ver que não tem necessidade de nenhuma daquelas regras estritas, né? Se você quiser aplicar essas regras estritas para Srila Vansidas Oji Maharaj, ou Srila Gorakshora Das Oji Maharaj, Bhagavan Das Oji Maharaj, então você seria muito tolo. Porque eles já são regulados. Por quê? Por Ananya Bhakti, Prema Bhakti, ou seja, a devoção exclusiva. Então você não deve colocar regulações para eles que já estão nessa plataforma de devoção ininterrupta, contínua, inabalável. Eu já disse. As Gopikas, se você colocar regras, restrições sociais para elas, isso não é bom. Elas vão pensar que tudo isso é inútil. Todas as restrições sociais são aplicáveis para você e para mim, para aqueles que são iniciantes. Mas não para aqueles Rupa Nuga devotos, aqueles que têm devoção exclusiva, ininterrupta. Asara khalu sansara duksharupi vimokaha sutah kasya dhanam kasya snehovana jalati anisham. Preste atenção. Asara Sansara, este mundo material é inútil. Todo esse Varnashrama Dharma, essas coisas são úteis. Mas, quando você subir a essa plataforma, tudo desse mundo material é inútil. Mas, para as pessoas materiais que têm alguma conexão com a matéria, está escrito aqui. Asara Sansara Kuru. Este mundo material é inútil. Ele é a fonte de todos os problemas, este mundo material. Se alguém me perguntar o que significa Sansara, se alguém me perguntar, Maharaj, qual é a definição de Sansara? Eu diria que todos os incontáveis problemas, você pegue todos os problemas e faça uma montanha de problema. E eu vou apontar e vou falar, isso é Sansara. Essa é a vida material. Todos, incontáveis problemas. Você faz uma montanha com esses problemas, eu vou apontar e vou falar, este é o Sansara. Asara khalu sansara duksharupi vimokaha sutaha kasyo dhanam kasyo snehovan jalate anisham. Who is son? Who is father? Quem é o filho? Quem é o pai? What is your property? O que te pertence? Quanto dinheiro você tem depositado? Você depende disso? Nós vamos desenvolver forte afinidade por todas essas coisas materiais e isso é uma amarra fortíssima na nossa vida. É por isso que eu disse nos dias anteriores que Indra não é feliz. Todos aqueles grandes reis que têm
do poder, eles também não são felizes. Naja indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinaha sukham asti viraktasya munir ekanta jivena. Muncha jnanam pajarupam mohoto narake gatihi. Se eu desenvolver este tipo de apego, esse tipo de apego vai me levar para o inferno. Nipatishati deho ayam sarvam takta vanam braja. Gokarnaji Maharaj going to give advice. Então, Gokarnaji Maharaj está aconselhando. Ele diz que você deve agir sob Dhritarashtra. A gente sabe que ele está fazendo algo errado, mas não há como evitar. Então, Gokarnaji Maharaj diz, ele fala, tente esquecer o seu corpo material. Dehe asti mansarodhire abhimatim tajotam. Dehe asti mansarodhire abhimatim tajotam. You have to live. Você deve abandonar, você deve ignorar a atração por este corpo feito de sangue, carne, esses elementos. E no fim das contas ele vai aconselhar, eu não tenho tempo de falar tudo em detalhes, mas Gokarnaji aconselha o seu pai, Atmadev, Jaya sutadishu sada mamatam vimuncho pasya nisham jagaditam chanabhang munishtam pasya nisham jagaditam chanabhang munishtam vairag raga rasiko bhava bhakti nishtha. Oh father, try to ó pai, see tente ver the instability of this material world. quão instável é este mundo material a todo tempo. Pashyanishan, dia e noite, tente olhar, tente entender que não há estabilidade neste mundo material. Pashyanisham jagadidam chanabhang munishtam. Pashyanisham jagadidam. A material world Este mundo material going to change. está sempre mudando. Pashyanisham jagadidam. Chanabhang munishtam. Brittle. Unstable. Muito instável. That's why it is my advice. É por isso que é o meu conselho, que você tente desenvolver uma renúncia positiva. Tente desenvolver bhakti, prestar serviço devocional. Ou seja, se você estiver fazendo bhakti, naturalmente você vai desenvolver renúncia. E todos os dharmas materiais, ou seja, seu dharma social, dharma familiar, seus deveres sociais, deveres familiares, todos os tipos de deveres, de dharmas, preste atenção. Todos esses dharmas gerais, você deve abandonar e seguir o Bhagavata Dharma, seu dever para com Deus. E não fique vendo as falhas dos outros, porque você está cheio de todo tipo de falha. Anna sadosa gunachintanam asumukta seva katha raso maho nitaram sevot nitaram pivotam. Try to hear Bhagavad Katha. Tente ouvir Bhagavata Katha continuamente. Então, Parikshit Maharaj está ouvindo Harikatha o tempo inteiro. Sanatana Goswami nos arranjou esse Amrita, que é o Brihat Bhagavatamrita, este néctar. Então, este é o conselho. Eu não quero entrar em detalhes. Já mencionei, basicamente. Então, vejam, aqui está escrito. E ontem a gente já viu nós vimos como, quando Narad Maharaj foi glorificar Indra, no fim das contas, Indra Maharaj falou várias coisas e no fim das contas ele diz,
parameshti suto sreshto kintu sapitaram hare anugraha padam vidhi Lakshmi Kanta suto hi sa. I already discussed this. Eu já expliquei, né, este verso, essa questão. I think your father, Ele diz, Brahma, olha, eu acho que o seu pai, ou seja, Brahma, ele é o Kripapatra. Ele é o receptáculo da misericórdia. E ele é filho de um amado de Lakshmi, Lakshmi Kanta. Então pense, reflita, né, sobre por que eu estou dizendo que ele é o receptáculo da misericórdia de Vishnu. Então, primeiro de tudo, você falou que eu vivo por muito tempo. Mas veja, quão longa é a vida do seu pai, de Brahma. Então você vai ver que a minha vida não é nada. Jasai kasmin dine shakra madrishaha su chaturdasha mannadi yukta jasyas chaturjuga sahasrakam yasai kasmin jaso ekasmin dine only one day of Brahma. Então, um dia de Brahma, ou seja, as 12 horas do período diurno de Brahma, Shakra madrishaha. Like me, so many Indra are going to topple. Né? Ele diz, né, existem muitos Indras como eu. Eles trocam de governo. Então, um ciclo de 71 Chaturyugas, 71 vezes, 4 eras, né? Sattva, Treta, Dwapara e Kali. Depois de 71 ciclos de 4 eras, isso significa um Manvantara. E tem 14 vezes esse ciclo de 71. 14 manos, e esse é o dia, é 12 horas de um dia de Brahma. Então, essa é a duração de um dia de Brahma, e a noite de Brahma tem a duração do mesmo período. Nisa cha tabati tvam. Nisa cha tabati tvam. Ja ahoratranam trayo shatotrayi shashti uttara bhaved varsham yasayuhu tachatam srutam. Então, o período da noite de Brahma tem essa mesma duração. Então, esse é o período de um dia da vida de Brahma. Então, você seguindo calculando, você deve ver quanto tempo é um ano para Brahma. Então, o Brahma, ele vive 100 anos a partir desse cálculo. Então, é muito tempo, né? Preste atenção. É uma grande questão aí. 360 days over. Então, quando passa 365 desses dias, é um ano para Brahma. Né? Se você aplicar esse cálculo de quanto é um ano para Brahma, é muito longo. Você ficaria muito surpreso. Qual que é o tempo da vida de Brahma? Então você deve entender isso. Por que você está me glorificando? Eu sou inútil. Por que você está me glorificando? Also lokanam lokopalanam upi srashtadhikarada palakaha karma phalada ratrou sangharo kasyasa sahasra sirsa jalloke sa mahapurushaha sphutam bhunjanu yoggo bhagogham basati basatyanandada
Vasetyanandada sada. What speaking? Indra. O que Indra diz? Ele fala, o seu pai, Brahma, que é o criador de todo esse universo, ele é o ministro supremo. Ele é aquele que distribui o serviço para todos os gabinetes, ou seja, Varuna é o responsável pela água, o deus do sol responsável pela luz, o deus da lua é responsável por dar o néctar dos medicamentos. Tudo isso é administrado, é dado nessas responsabilidades pelo Brahma. Então, ele que especifica, olha, você tem que fazer esse serviço. Então, Lokapala, ele é que dá a responsabilidade para cada um. Né? Indra, o responsável pelo céu e pelas chuvas também, pelas nuvens. So lokanam lokapalanam upi sahasradhikarada palakaha karma phalado ratrau sanhara kasyasa sahasra sirsha jalloke sa mahapurusha sputam bhunjanu yoggo bhagaugham vasatyanandada sada. He is going to, Então é ele que distribui o serviço entre os administradores de todos os locais, Lokapala, Srishtikarta, ou seja, ele é aquele que é o criador. E ele distribui as tarefas para cada um. Assim como Yaksha, ele recebeu a função. Ele também era um Lokapal, um responsável por algum departamento. Dessa maneira, todos os tipos de serviços são distribuídos sempre pelo Senhor Brahma. E também ele toma conta. Palankarta, ele dá o resultado do karma. Então, aqueles que estão ocupados no caminho do karma, das ações fruitivas, eles sabem muito bem que Brahma é aquele que concede os frutos do karma. E quando chega a noite do Senhor Brahma, então ele destrói tudo. Claro que a destruição desta criação, ou seja, existem vários tipos, Pratrik Pralaya, Naimitik Pralaya, tem diferentes tipos de Pralaya. Pralaya significa destruição, e existem diferentes tipos de destruição, né? Então, quando termina um dia do Senhor Brahma, quando chega a noite do Senhor Brahma, esse é um tipo de pralaya, de destruição. Então, novamente, quando vai começar um novo dia de Brahma, ele cria novamente todo o universo. Preste atenção. Pratrik Pralaya, Naimitik Pralaya, vários tipos de destruição existem. E também, Indra Maharaj está dizendo que namorada de Brahma, ou seja, Brahma Loka, Sahasra Sirsa Purusha Murtiman Haya personally going to stay there in Brahmaloka. As personalidades que moram lá, elas recebem uma parte de todos os yagyas, dos sacrifícios. E isso dá muito desfrute, né? Muita felicidade para todos os habitantes
de lá, desse Brahma Loka. Sahasra Purusha is going to stay there and going to take the share of Yagya, everything there. So Indra going Então, Indra está going to glorificando Brahma. Assim como Daksha Prajapati é um desses Lokapala, ou seja, um desses responsáveis por algum departamento da criação. Tudo isso é distribuído, é administrado pelo Senhor Brahma. Então, Brahma é o responsável por distribuir as funções, ele é o criador, ele faz parte da destruição, ele dá o resultado do karma de todo mundo, então ele é grandioso. Dessa maneira, Indra vai glorificar Brahma. E você pode se lembrar, também ontem eu estava falando, que Brahma, ele veio, antes de tudo, no início, de um caule de uma flor de lótus, surgiu, e esse caule tem a sua base no umbigo de Kshirodakashayi Vishnu, e Brahma se percebeu sentado naquela flor de lótus. E o caule, ele é a base de toda essa criação. Porque, antes de tudo, quando Brahma se viu naquela situação, ele pensou, quem sou eu? De onde eu vim? Qual é o meu dever? Como eu devo viver? Todos esses tipos de perguntas vieram. Então, antes de tudo, o Brahma tentou aplicar a sua lógica para entender quem sou eu, como eu vim até aqui. Então, ele quis entrar nesse caule do lótus, mas era interminável. Ele não achava o final, então ele voltou, sentou no lótus e começou a pensar, quem sou eu? Então, ele ouviu naquele momento uma voz aérea, uma voz aérea dizendo, tapa, 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 ou seja, faça austeridades, austeridades. Então, inspirado por Bhagavan, ele começou a fazer tapasya, ou seja, começou a meditar, tapa, tapa, tapa. Então, Bhagavan ficou satisfeito, o Senhor Supremo ficou satisfeito e quis abençoá-lo. Então, falou para ele o Chatusloki do Bhagavatam, ou seja, os 4 versos principais do Bhagavatam. Dessa maneira, esses 4 versos apareceram pela primeira vez. Então, essa foi a iniciação, o sanskara do Senhor Brahma. Assim, a Dvija Sanskara, ou seja, essa iniciação brahmínica de Brahma, foi feita pelo próprio Bhagavan Sri Krishna. Então, Bhagavan deu para ele, Bhagavata Tata Vigyana, conhecimento espiritual eterno, em um resumo, nesses 4 versos, os Chatusloki do Bhagavatam. E por meio do Chatusloki, dos 4 slokas, Bhagavan quis dar tudo para ele, Sambandha, Abhideya, Prayojana, Tattva, tudo em forma de uma semente. Assim como uma figueira sagrada, ela pode crescer. E aí a gente não consegue nem entender como é possível que aquela pequeníssima semente, que a gente nem consegue enxergar direito aquela pequena semente, ela germina, um broto, gera, e com o passar do tempo, pode passar aí 1000 anos, e aquela árvore toma uma forma imensa, essa figueira sagrada, a figueira da Bengala, Banyan Tree. Então, naquele tempo, Bhagavan, o Senhor Supremo quis dar o Chatusloki para Brahma, para explicar quem sou eu, quem é ele, qual é a sua morada, o seu dham, qual é o desejo dele.
tathaiva vijnanamastute madanograhat. Who am I? How you can realize me? Quem sou eu? Como você pode me perceber? Javanaham. All my Todo o conhecimento sobre a minha identidade, sobre a minha Swarupa, qual é o meu desejo? Is after, but first of all speaking this, Javanaham yatha bhava jad rupa guna karmaka. Tathaiva vijnanamastute. I can give all knowledge. Vijnana. Eu posso dar todo o conhecimento. Vijnana. Vijnana significa o conhecimento com um sentimento. Tathaiva vijnanamastute. I am going to Astute. Eu vou te abençoar para que você possa desenvolver. Porque pelo seu esforço pessoal você não pode receber isso. Brahma was created. Então, dessa maneira, Brahma foi criado. Indra Maharaj speaking really. Então, Indra Maharaj está falando. Coming out from the navel portion of Bhagavan. Falando, olha, ele veio do umbigo de Bhagavan, então ele é filho de Bhagavan, nós podemos falar isso. Então ele recebeu essa iniciação, o Sanskara, o conhecimento, e este conhecimento vem fluindo pelo Parampara, pela sucessão. Krishna ite chaturmukh, Hai Krishna sevanmukh, Brahma ite Naroderamati, Narado heite Vyas, Madhukaya Vyasadaso, Purnabhaka Padhanabhamati, Nihari Madhavangshe, Akshava Paramangshe, Shishavali Angikara Kare, Akshavare Sisajaya, Tithanaya Purishaya. This way, through Bhagavad Parampara. Então, dessa maneira, esse é um Kirtana de Prabhupada que ele estabeleceu o Bhagavad Parampara, né, de Krishna para Brahma, a concepção perfeita do Bhagavata Parampara, a sucessão discipular, onde um instrui o outro. Então, é um grande tópico se a gente for falar sobre a criação. A gente não está no momento apropriado para falar sobre isso. E existem também vários tipos de avataras, lila avataras, purusha avataras. Então, primeiro de tudo, Karana Dakashai, existem infinitos universos em Karana Dakashai Vishnu. Sobre quem? No Brahma Samhita está escrito: Jivanti loma vilaja jagadandhanatha Vishwara mahanasa iho yasya kala visesho Govindamadi purusham tamaham bhajami. Infinity Brahman. After that, infinitos universos, Bhagavan going to Karana Dakashai Vishnu. E depois disso, Bhagavan, o Senhor Supremo, entra em cada universo, em cada Brahmanda. Então ele entra... Então ele cria Mahatattva. Então tem o primeiro Purusha-avatar, o segundo Purusha-avatar, o terceiro Purusha-avatar, que é a fonte de todas as Jivatmas. Esse terceiro Purusha-avatar é Kshira Dakashai Vishnu. Ele é Antaryami, é a super-alma que habita dentro do coração de todas as almas. Então Purusha-avatar são esses: Guna-avatar, Lila-avatar, Yuga-avatar, Manvantar Avatar, Avesha Avatar. Tem vários tipos de avataras. Preste atenção. Para a criação, para a manutenção e para a destruição, tudo. Brahma, Vishnu e Rudra, a gente diz. Então, eles são Guna Avatar. Vishnu controla Sattva Guna, Brahma controla Rajaguna e Shankara, Tamaguna. Eles são responsáveis. Matsya, Kurma, Varaha, eles são Lila Avataras. Preste atenção. E Ajit, Satyasena, eles são Yuga Dharma Avataras, que vieram para pregar Pravriti. Na verdade, perdão, eles são Manvantar Avataras, avataras de uma era, de um período específico, né?
Manvantara é um período mais longo do que uma yuga. Sri Narad, Vyas, Dessa maneira, they are all Saktavesa. Shinarada e Vyasa, eles são Shakti Avesha Avatar. Avataras com uma potência específica para fazer um serviço específico, né? Shakti Avesha, dotados, absortos numa This way, potência. actually, Dessa maneira, one kind of discussion I'm going to do. Bhagavan, existem one and single. várias discussões e Bhagavan, o Senhor Supremo, é apenas um, Bhagavan mas takes in countless forms. para sua lila, ele assume incontáveis formas. Advaya Gyana Tattva, essa verdade única suprema, Going to show different kind of lila. Bhagavan, ele manifesta diferentes tipos de lilas, de avataras, manifesta tudo, Countless. né? Essa criação ilimitada e ilimitadas formas também que ele assume, né? Now, Agora, Indra Maharaj Indra Maharaj, going to speak. ele fala: Ityam Jukti Sahasrai Sa Krishnasya Kipaspadam King Bhaktavyam Kipapatram iti Krishna Sa Evahi. Indra Maharaj is going to speak. Indra Maharaj This diz: way I can give you so many examples. dessa maneira eu posso te dar Thousands of, muitos exemplos, example I can show milhares de exemplos que eu posso te mostrar por meio dos quais eu posso provar que realmente o seu pai, ou seja, Brahma, ele é o verdadeiro Krishna Kipapatra. Ele é o receptáculo da misericórdia do Senhor. O que dizer de Kipapatra? Na verdade, de acordo com o Shastra, ele é o próprio Krishna. É isso sim. Bhagavan Sri Krishna diz. Ele fala, olha, eu assumo essa forma, no Shastra, né? Ele fala isso, que ele assume a forma de Brahma, porque ele não é diferente de Krishna. Vários Shrutis, Smritis falam isso. Hey Prabhu, ó Naradi Maharaj, Indra está falando com ele, né? Você sabe muito melhor do que eu disso. Você sabe. Mesmo assim, como você vive com o seu pai, então é por isso que você não está levando isso em consideração e está me glorificando. Eu não posso te ensinar nada. Na verdade, você sabe de tudo. Eu só estou te lembrando. E neste contexto, eu quero explicar que Brahma também, né? No Shastra está escrito, no Brahma Samhita também a gente pode ver vários argumentos ali que, de acordo com o Achintya Veda Veda Tattva, e também existem dois tipos de Brahma. Então, quando nesta criação não há nenhuma Jivatma qualificada para assumir a posição de Brahma, neste caso o próprio Bhagavan assume essa posição. Isso é o Ishvara Kati Brahma. Enfim, é o Brahma como o próprio Senhor Supremo. E existe também Jiva Kati Brahma, que é quando uma entidade viva, uma Jivatma, assume este posto, né? Jivakoti Brahma. Ishvara Koti Brahma é Hiranyagarbha, ele é o ventre dourado. Whom we can find in the form of Surarupa Vairaj Purush, all big creation, Vairaj Purush. So this way, when dessa maneira, Indra Maharaj, ele fala, Yukti Sahasrai Sa Sri Krishnasya Kipaspadam King Bhaktavyam Kipapatramiti Krishna Sa Evahi.
Ele diz, né? Dessa maneira eu posso dar milhares de exemplos para provar que ele é o Kripapatra de Bhagavan. E o que dizer mais? Na verdade, ele é o próprio Krishna. Ele não é diferente de Krishna. Em diferentes Shrutis, Smritis dizem isso. Tatshruti Sriti Vakyebhyo Prasiddham Jayate Taya. You can express doubt, but I can show you. E você pode duvidar, mas eu posso mostrar vários Shrutis, Smritis, documentos, provando que Brahma não é diferente de Bhagavan. Tatshruti Sriti Vakyebhyo Prasiddham Jayate Taya. Annacha tasya mahatyam Tallokanu upi Prabhu. Hey Prabhu, those who are living in his abode, I mean Brahmalok, Tallok Vasidigir. Então, aqueles que vivem nessa morada em Brahmaloka, eles também são muito gloriosos. Os habitantes de Brahmaloka são muito gloriosos também. Você sabe muito bem, até melhor do que eu imagino. Então, quando Indra Maharaj falou isso diante de Narada Muni, então Naradji Maharaj pensou, sim, tudo bem, realmente, o meu pai Brahma é grandioso. Talvez é porque eu tenho muita proximidade com ele, por isso eu não tenha percebido as glórias dele. Então, Parikshit Maharaj falou para sua mãe, né? Parikshit Maharaj está falando Harikatha para o Tara Devi. Então, Parikshit Maharaj diz: depois de ouvir todas as glórias de Brahma e de Brahmaloka, da morada de Brahma, Naradji Maharaj ficou muito feliz, falou, um sadhu, muito bom. Parikshit Maharaj diz que depois de ouvir o Sr. Indra, Narada responde dessa maneira, é um sadhu, então, sadhu, muito bom. Então, ele partiu para Brahmaloka, para a morada do Sr. Brahma. Sadhu, ho, sadhu, iti, Brahman, taravano, very quickly, rapidamente, Brahmano lokam, Bhagavan Narado gataha. Very quickly, muito rapidamente, ele apreciou aquilo que Indra falou e foi rapidamente para a morada do Sr. Brahma, Brahmaloka. Narada partiu imediatamente. E enquanto ele estava entrando em Brahmaloka, ele pôde ouvir os hinos védicos, mantras, Jaya, Namo, Yajnanam Mahatam Tatro Brahmarsi Bhi Ranaratam Bhaktya Vitayamananam Proghosham Durato Asrinat from distance. Então, de longe, ele estava entrando, ele ainda não tinha entrado, mas de uma certa distância ele já começou a ouvir hinos védicos, como Om Namo, os Rishi Munis, que moram lá em Brahmaloka, estavam adorando, né, o Senhor Supremo, fazendo sacrifícios de águias. Então ele começou a perceber, olha, realmente aqui é um local, né, muito elevado. Então, Indra Savachanam Sutya
sadhu bho sadhu iti brahman taravano brahmano lokam bhagavan narado gataha yajnanam mahatam tatro brahmarsibhi ranaratam bhaktya vitayamananam proghosham durato asyanat. He could realize, he could see, Então ele conseguiu perceber, he could hear. ele pôde ouvir Also, not only that, but also de uma distância, né? he could see. E também ele pôde ver. Brahma could see. Dadarsho cha tatahasteshu prasanna parameswara mahapurusha rupena jata mandala manditaha. That Sahasramurda Bhagavan Yaggamurtihi Sriyasaha Avir Bhuyad Adadad Bhagano Anandayati Jajokano. Sahasramurda Bhagavan Yaggamurti, Naraji Maharaj could see, Dadarsha he could see, Dadarsha cha. Also, he was hearing sound only. Now, Dadarsha cha also he could see. Então, a princípio ele estava ouvindo os sons, então ele pôde ver. Prasanna Parameswara. Bhagavan is very happy. Né? Bhagavan, o Senhor Supremo, muito feliz. In the Sarupa Mahapurusha Rupena, Jata Mandala Manditaha, matted here. In the form of Jagyamurti, Sahasra Murdha Bhagavan Jagyamurti, Sriyasaha. Sriyasaha mane together with Lakshmi. Junto com Lakshmi, ele apareceu lá, fisicamente, a forma dele, né? E estava pessoalmente ali, desfrutando das oferendas do sacrifício e dando prazer também para todos que estavam ao redor. Então ele falou, olha, realmente... Depois disso, Naraji Maharaj, ele foi até lá para glorificar Brahma, o seu pai, mas ele não teve oportunidade para fazê-lo, porque naquele momento Brahma estava ocupado Niveditam sahasra panibhir bhakto sahasreshu arpayan nadan. For the satisfaction of Padajani, going to get satisfaction? Anyway. Então Brahma estava ocupado ali satisfazendo o Senhor Supremo. But he is going to collect with thousands of hands. He's going to collect what, give me, and taking. E o Senhor Supremo com as suas milhares de mãos, recebendo tudo. O que você quer, que vocês estavam me dando? Ele recebia tudo e comia, aceitava tudo muito alegremente. E abençoava, de acordo com o desejo daqueles que estavam fazendo o yagya, o sacrifício. Então, Bhagavan estava abençoando todos eles. E depois disso, entrando na sua própria morada. E Sri Lakshmi Devi estava servindo os seus pés de lótus. E Bhagavan, naquele momento, estava numa lila, uma lila que ele dormia, né? Então, Brahma estava tentando, né, satisfazer o Senhor, e ele queria satisfazer o Senhor Brahma, né, o Senhor Supremo. Drabbayatam niveditam sahasra panibhir bhakto sahasreshu arpayan adan nadan, eating.
dattestano jajamanebhyo varano nidra griham gataha. Então, depois de abençoar todos os Yajaman, aqueles que estavam fazendo o Yagya, Bhagavan entrou no seu quarto para descansar. E Lakshmi Sangvajyamanangrir nidram adatto liraya started exhibiting lila of começou, o Senhor Supremo exibiu essa lila de descansar, de dormir. This way going to explain, Dessa maneira, Narad could see everything. Narada pôde ver tudo isso, But Indra actually, according to the description, Indra actually physically is going to mas check up everything. No, actually Naradji Maharaj know everything. It is actually comparative statement. na verdade, Narada, ele sabe de tudo. A gente, nós estamos aqui em declarações comparativas sobre a vida devocional. After that it is Depois disso está escrito: Tadagyaya sajagyesu nijujjo rishino nijatmajano brahmando karja chartham swayam dhishnam vidhiragata. Tadagyaya, by the order of Brahma, que, pela ordem de Brahma, sajagyesu nijujjo rishino nijatmajano. Brahma going to engage all Rishi Manis, all his sons. Brahma estava ocupando seus filhos, os Rishi Munis, no Yagya, no sacrifício, nas cerimônias, enquanto ele mesmo estava fazendo os seus deveres, ou seja, tomando conta dos seus deveres, Ele é o responsável por esse universo. Karjo charchartham swam drishnam vidhiragata. Then Brahma ultimately Então, Brahma, no fim das contas, ele ocupou os seus filhos no Yagya, em sacrifício, enquanto ele mesmo cumpria os seus deveres. Então, naturalmente, ele voltou para a sua própria morada, o seu quarto, o seu local, a sua sala, de onde ele fazia as suas atividades de controle, o seu serviço. Depois disso, Parameshti, ou seja, Brahma sentou na sua asana. Parameshti asane tatro sukhasinam nijo prabho mahima savranakhyanam param sahasra. It is written. Está escrito que That Parameshti, after coming back in his own helm, Parameshti, o Senhor Brahma, depois ele sentou na sua cadeira confortavelmente. E ele queria ouvir as glórias de Krishna, estava interessado nisso. E Sastro netrakam vichitra param aisarjo samagri parisevitam. Primeiro de tudo, ele se sentou e começou a glorificar o seu mestre, ou seja, Bhagavan Krishna. Shravana Kirtana começou a fazer, a glorificar. E Shastra Netrakam, ele começou a chorar com seus 8 olhos, porque ele tem 4 cabeças, 4 rostos, e cada rosto tem 2 olhos. So parameshcha asane tatro sukha asinam nijo prabhu
Mahima Sravanakshana Param. Savan Kirtan is interested. Então ele estava interessado em Shravana Kirtana e começou a chorar. Paramaisarjam samaggi parisevitam satatam narado abhetto pranammo uvacha dandavat. Então, Brahma estava interessado em fazer Shravana, Kirtana, ou seja, ouvir, cantar as glórias de Bhagavan, e começou a chorar com seus 8 olhos, ou seja, 2 olhos em cada das 4 rostos de Brahma. Esse sentimento estático, né? Então, estava chorando e as lágrimas caindo pelas suas bochechas. E existem várias opulências no reino de Brahma. Tem todos os tipos de opulência lá. Né? Em várias Puranas descrevem isso. Né? Você não poderia nem imaginar. A cada momento, todas as coisas excelentes, né, estão acontecendo na morada de Brahma. É Vichitra, é algo excelente. All excellent items, excellent things, his Pita, Brahma, going to be served. Então, Brahma, ele é o pai, né, de todos. Então, ele é servido com muita honra lá. Então, quando Brahma estava sentado, porque Naradi Maharaj, ele não teve oportunidade antes de falar com ele, né? Quando ele chegou, o Brahma estava ocupado, então ele ficou esperando, por algum tempo, esperando a oportunidade de poder falar com seu pai. Né? Quando ele chegou, ele não podia fazê-lo. Então, quando Brahma terminou, né, as suas atividades e sentou no seu quarto e estava glorificando Bhagavan e chorando. Depois disso, Narada viu seu pai sendo servido com muitos itens excelentes. Então ele teve a oportunidade de prestar reverências. Né? Naradi Maharaj teve a oportunidade de prestar reverências para o seu pai Brahma. Então agora, Naradi Maharaj fez isso, e agora a questão é, por que Naradi Maharaj não pôde prestar reverências antes? A questão é, quando você vê o seu Guru, você deve prestar reverências imediatamente. Na verdade, Brahmaji Maharaj não é apenas pai de Narada. Brahma não é apenas o pai, tente entender. Ele é o Guru também. Então, Naradi Maharaj deveria ter prestado reverência imediatamente. Mas, veja bem, Bhagavan estava lá e eles estavam ocupados. E é por isso que ele não prestou reverências. Ou talvez ele tenha prestado reverências mentalmente. Porque naquele momento eles estavam ocupados e ele não pôde prestar seus dandavats, não teve essa oportunidade, talvez seja isso. Então agora, ele prestou reverências prostradas, dandavat pranam, e falou. Pranamma uvacha dandavat, narado abhetto, swatvatam, narado abhetto, after coming in front of father. Então, depois de vir até o seu pai, ele prestou dandavat pranam e falou algo exclusivo para glorificar o seu pai, o seu Gurudeva. Narada diz,
Bhavan eva. Narad going to glorify Brahma. Narada glorifica o seu pai Brahma, Bhavan eva. You are. dizendo Bhavam Eva, você é. Eva significa afirmativo. Você é o Kipapatra. Dhruva, certamente. Você é o receptáculo da misericórdia de Hari. Bhavan eva. Speaking. Ele diz, Naraji Maharaj speaking. Naraji Maharaj diz, Bhavan eva Kipapatram. Dhruvam. Surely you are Kipapatram. certamente você é o Kripapatra de Bhagavan Hari. Of Bhagavan Hari. Prajapati rijo vai loko sarva loko pitamaha. You are the controller. Você é o controlador de toda a criação, o pai de toda a criação. Prajapati rijo vai sarva loko pitamaha. Everybody giving you highest honor. E todos te dão a maior honra. Pitamaha, Pitamaha. Pita é o pai de todos, o grande pai de todos. And all Prajapati. E todos os Prajapatis, os progenitores. You are the, controller of all. Você é o líder, é o controlador de todos. Ekaha srijati pati atti bhavanani chaturdashaha. Brahmandashesh Ishvaro Brahmandasheshvaro Nityam Swayambhur Jascha Kathate. All 14 words. Todos os 14 mundos. Apenas você Going to create é o Criador, or take care ou aquele que toma conta, que controla destruction e of destrói também. creation, Criação, stability, manutenção and destruction e also destruição all também. by you. Tudo é feito apenas por você, ninguém mais. You are the Ishvara Você é o of Ishvara, this Brahmanda. você é o controlador deste Brahmanda, deste universo. E é por isso que todos falam, de acordo com o Shastra, Shayambhu, ninguém te criou, Automatically you are coming. você veio automaticamente, é auto-manifesto. We cannot find any source A from gente where não you are vê coming. nenhuma fonte de onde você veio, Swayambhu. Swayambhu. Everybody is speaking. Todos falam assim, né? Te chamam assim. Então Narad Maharaj diz, Naraji Maharaj, Shinarada Uvacha, Bhavan eva kipapatram dhruvam bhagavato hare prajapati rijo vai sarvaloka pitamaha ekaha srijati pati atti bhavanani chaturdasha brahmandasya ishvara nityam swayambhur yascha kathate. That is why people call you Swayambhur. Então, é por isso que as pessoas te chamam de Swayambhu. E, das suas 4 faces, os Vedas, os Puranas, todas as escrituras se manifestam. E a sua assembleia. É por isso que Narad Maharaj está dizendo, Savayam jasho vidyante murtimanto artho bodhakaha. Savayam yaso vidyante murtimanto artho bodhaka jacha chatur bhaktato yataha purano nigamadayoho. Jasho lokascho nischidraha sarvo dharmachara nisthaya madadi rahitvai sadbhir labhate satojanmabhi. Então, estou falando o verso 48 primeiro. Savayam jaso vidyante murtimanto arthabodhakaha jacho chatur bhaktato yata purano nigamadayoho.
Então, dos seus 4 rostos, os Vedas, os Puranas surgem e assumem as suas formas físicas. Ou seja, o Veda tem uma forma. Nós sabemos a partir do Bhagavatam que os Vedas assumem uma forma, uma Swarupa, e eles glorificam Kshirodakashai Vishnu. Tamasi jada atmana samavaruda samastavaga agajagadoko samakila sakta babodakati. Então, os Shrutis, Smritis, eles assumem uma forma, Swarupa, e eles oram, eles glorificam Bhagavan, prestam reverências ao Senhor Supremo com a sua forma, sua Swarupa. Então Narada diz a Brahma, olha, todos os Vedas, Puranas, as escrituras vieram dos seus 4 rostos, assumiram formas e residem no seu Dhamma, na sua morada. Eles estão sempre com você no seu Dhamma. Então, quão glorioso você é. Aqueles Shastras estão presentes fisicamente lá. Chaturvarga, Tattva Sadhan, everything staying there with them automatically. Very excellent. Então ele está glorificando a morada do Senhor Brahma, né? Yasso lokoschanis shidraha sadharma charanishthaya madadi rahitoi sadbhir labhate satajanmabhi. And who can reach Brahmala? E quem pode alcançar Brahmaloka? Ninguém pode alcançar, é muito difícil. Então agora você deve pensar, Hari Bhajana é muito fácil ou não? Sim, Hari Bhajana é muito fácil. Ao mesmo tempo, Hari Bhajana é muito difícil. É muito difícil e ao mesmo tempo é tão fácil. É muito fácil para aqueles que estão desfrutando da misericórdia de Sadguru, aqueles que são nishkapata, que são sinceros. Para eles não há problema. E para as outras pessoas que são hipócritas, kapatas, que estão fazendo algum comércio, um negócio em nome do Dharma, em nome do Bhajana, né? Se a gente for ver no mundo devocional hoje, você vai ver em todas as sociedades uma atitude sectária. E é muito difícil, você não vai ver Bhakti, você só vê dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então por que você não pega sua japamala e canta esse mantra? Dinheiro, 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 mais doce que o mel. Então Hari Bhajana é algo muito fácil, desde que você satisfaça essas condições que eu já disse agora. Mas não para aqueles hipócritas. Né? As pessoas estão em busca de outras facilidades, dos seus desejos separados. Não, a gente deve abandonar, a gente deve entregar tudo, todos os nossos pertences, o coração, a alma, tudo. Nós temos que nos desafiar para Guru Seva, para fazer o serviço ao Guru. Mas não, primeiro de tudo a gente verifica se não vai haver nenhuma perturbação para o nosso conforto pessoal e depois a gente vê se a gente pode prestar algum serviço. Mas não antes de garantir o nosso conforto pessoal. Essa é a atitude de uma alma condicionada.
yaso lokasya nischidraha sadharmachara nisthaya madadi rahitai sadbhir labhate satajanmabhi. Without jealousy, então Narad Maharaj falou que sem inveja, sem nenhuma política, sem nenhuma inveja, se algum sadhu estiver seguindo o seu dharma, preste atenção, seguindo o Varnashrama Dharma, né, os deveres sociais, Nishidra, puramente, sem nenhum defeito, por milhares de vidas, se ele puder seguir o Varnashrama Dharma, o dever, né, social, perfeitamente, por milhares de vidas, somente então esta Jivatma pode ter a chance de entrar em Brahma Loka. Não antes disso, preste atenção. Quão difícil é. Mas a gente não consegue superar a inveja. Preste atenção, a gente não consegue superar essas coisas. Então, sadharma acharanishta. Here sadharma acharanishta, if you like to get the meaning, Sadharma Charanishta, se você quiser saber o que isso significa, dharmam bhajassa satatam tajaloka dharma. Just and 1 hour before I told. uma hora atrás eu estava falando que Gokarnaji Maharaj foi aconselhar o seu pai. Here, actually, dharmam bhajassa satatam. This means Gokarnaji Maharaj wanted to indicate further the leave all general dharma, try to follow Bhagavad Dharma. Que Gokarnaji Maharaj está aconselhando o seu pai, olha, abandone todos os dharmas para prestar Bhagavata Dharma, né? Sadhupurushan johikama tishna. All different kind of desire. You are going to give first preference to your desire. Mas você está dando a preferência para os seus próprios desejos. Mas esteja certo que isso é como adicionar água num deserto. Preste atenção, se eu colocar galões de águas no deserto, não há utilidade nisso. A água vai desaparecer. Então, se você der a preferência, a prioridade para seus gostos, o que você gosta, o que você não gosta, os seus desejos, então, num período de tempo infinito, você não vai poder começar Bhakti. Não é possível. Todos estão ocupados com Dharma, Artha, Kama, Moksha, então é algo muito raro. Dharma, Artha. Na verdade, atualmente nem mesmo Dharma. As pessoas vivem como animais nessa vida doméstica. Dharma, Artha. Dharma também não é Artha e Kama, ou seja, eu quero ganhar dinheiro e como desfrutar. Esses dois fatores. Antes a gente dizia Dharma, Artha, Kama, Moksha. Moksha também é algo muito raro, você não vai achar um candidato no presente. E o que dizer de Dharma? Ninguém quer seguir o Dharma. Ah, Dharma. Nem mesmo o Dharma geral. Quem é que está seguindo? Você pode me mostrar? Atualmente, as pessoas estão ocupadas apenas com ganhar dinheiro e desfrutar. Artha e Kama. Apenas isso. Tentar ganhar e desfrutar. É o suficiente. Até mesmo o desfrute da época de Satya Yuga, até aqueles demônios, eles também tinham uma etiqueta, umas regras, regulações, eles seguiam, restrições sobre o desfrute. Mas nós estamos esquecendo até mesmo esse tipo de restrição. Hoje em dia o desfrute é um desfrute irregulado, nenhuma etiqueta. Não, nós queremos desfrutar. Essa é a condição atualmente, preste atenção. Então, Dharma Bhajasya significa
Gokarnaji quis indicar o Bhagavata Dharma, não o Dharma geral, os deveres gerais. Porque ele já disse, não é? Gokarnaji Maharaj diz: Dharmam bhajasya satatam tyajo loka dharman. All general dharma, samaj dharma, social dharma, family dharma. todo o Dharma geral, Dharma familiar, Dharma da sociedade, os deveres. Você deve ignorar tudo isso e apenas prestar serviço ao Senhor. Bhagavata Dharma. Nischidraha sadharma charanistha. What do you mean by sadharma charanistha? I was discussing Rai Ramananda Sangvad, there already I discussed. And in Gita also I was discussing. E como eu estava falando no Rai Ramananda Samvad e no Bhagavad Gita, eu falei em hindi que o Swadharma, o que significa esse termo? Sadharma Acharanishta, aqui, neste caso, não está se referindo ao Bhagavata Dharma, né? Mas sim ao Varnashrama Dharma. Madadi rohitoi sadbhir labhate satajanmabhi. They are going to follow this, Então ele está falando, né, daqueles que seguem o Varnashrama Dharma por milhares de vidas intactamente, ou seja, sem nenhum erro. Neste caso, essas pessoas podem ter a chance, né? Depois de centenas de 100 nascimentos, seguindo perfeitamente o Varnashrama Dharma. Neste caso, a pessoa tem a oportunidade de entrar nesta morada do Senhor Brahma. É uma chance raríssima. Às vezes, acontece que nesta criação cósmica, às vezes não há um candidato adequado para assumir a posição de Brahma, de Criador, né? Então, às vezes, o próprio Bhagavan, o Senhor Supremo, assume o posto. Quando ele percebe, né? Ele toma a forma de Brahma. E esse é chamado de Hiranyagarbha, esse útero dourado. O Senhor assumindo a forma do Criador. Dessa maneira, Narad Maharaj está glorificando Brahma. Ar Yashopari no vartate varteto Yashopari no varteto brahmande bhuvanam param loko narayanaswapi vaikunchaksho jadantare. Your abode, Brahmalok. Ele fala, a sua morada, Brahmaloka, não há nada além dela. Não há nada superior a ela. E também existe Vaikuntha Loka, ou seja, o plano transcendental dentro do seu universo. Preste atenção. Tem um significado interno, não tente entender errado. Na verdade, existem os Dhammas sagrados, né? Então, por isso, Narad Maharaj diz, e depois a gente pode explicar, porque Narad, cheio de um sentimento estático, ele está glorificando o Senhor Brahma, mas, na verdade, o que é que ele está dizendo? Para glorificar Brahma, a gente pode ver aqui analiticamente, e depois a gente vai ver como Brahma também vai negar. Ele falou, não, eu não sou Kripapatra. Eu não sou receptáculo da misericórdia do Senhor. Na verdade, é uma punição que eu estou assumindo essa posição de o Criador da natureza, o responsável por Rajaguna. Gradualmente ele vai responder, né? Então, quando Narada Muni fala positivamente dessa maneira, a gente não deve entender isso de maneira equivocada.
Então, quando ele fala isso, realmente ninguém conhece o que há além de Brahmaloka. Apenas dos Shastras a gente aprende. Então, por isso Narad Maharaj fala, olha, não há nenhuma morada mais excelente que a sua, nos 14 mundos, né? E se a gente pensar, Vaikunta também está nesse Brahmanda. Ou seja, as moradas, os Dhamas sagrados de Narayana que se manifestam neste mundo. Você pode ver, né? Ou seja, Dwaraka se manifesta, Badrinarayana, Ranganatham, Ashtam Vaikuntham. Preste atenção. Ayodhya, todos esses são Vaikunta que se manifestam neste Brahmanda. Então, em um sentido, ele falou certo, não está errado. Então, posso seguir explicando todos estes pontos no próximo dia, porque se eu seguir falando tudo de uma vez, vocês não conseguem digerir de toda maneira. Então, tente se lembrar. Sarge satte cha kailase vaikunthe nasti ayam rasaha ataha pibantu sadbhagya mama muncha karhichit. Follow. Avisriti Krishna padaravindayor hinati avadvrani cha santanoti satasya suddin paramat bhaktim jnanancha vijnana viraga yuktam Vancha kalpaturusya ke pasindabhyo patitanam pavanabhyo vaishnabhyo namo